Antes de mais, muito boa tarde a todos que estão aí presentes. Tenho muita pena de não poder estar hoje convosco, sem ser via Skype, mas de facto por motivos familiares não me foi possível. Mas não queria deixar de apresentar, apesar de que alguns de vós já ouviram uma versão em inglês desta apresentação, como provavelmente já vos foi dito, mas de qualquer maneira quis participar e não podia deixar de o fazer. Então, hoje venho-vos falar sobre o nascimento de uma chancelaria, o papel do Bispo Dom Hugo na Diocese do Porto. Entre 1112 e 1114, quando Dom Hugo chegou ao Porto para ocupar a cátedra episcopal, deparou-se com a necessidade de restaurar, efetivamente, a sua diocese. Ou seja, com a necessidade de organizar o território, de administrar direitos e bens, de estabelecer relações com as dioceses vizinhas e com a Cúria Pontifícia, tarefas que não eram, de facto, para um homem só. Mas para que todos estes mistérios fossem cumpridos, uma coisa se revelou essencial: a escrita. De facto, a produção de documentos tornou-se, no momento imediato à restauração, uma necessidade quase básica. Não admira, portanto, que cedo se tenha formado um serviço encarregue dessa produção, ou seja, a Chancelaria da Sé. O primeiro documento conhecido que consideramos como tendo sido produzido na Chancelaria Episcopal data de 11 de setembro de 1116 e nele se estabelece a renúncia de Dom Hugo ao foro de parada ou jantar da Sé do Porto, no mosteiro de Paço de Sousa, em troca de 3 casais. Não se conservou o original deste documento, mas o cônego e diplomatista João Pedro Ribeiro consultou este documento quando ainda estava guardado no cartório do referido mosteiro. O seu formulário, ou seja, o conjunto de fórmulas e cláusulas essenciais e secundárias ao dictamen do documento, constitui o primeiro modelo documental da Chancelaria do Porto. Ficamos por ele a saber que o mesmo se inicia com uma invocação. De tradição cristã, esta fórmula tornou-se prática comum nos textos ao longo da Idade Média, apesar de não ser essencial no dictamen. Como muitos dos documentos eram lidos publicamente, a invocação verbal atraía a atenção dos ouvintes e reforçava a sua importância, pois era em nome e sob a proteção do Senhor que se falava. No caso concreto, o documento e a ação nela consignada foram colocados sob a proteção da Santíssima Trindade, in nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. A invocação trinitária é mais rica, quer pelo vocabulário e estilo que pode revestir, quer pelo número de pessoas divinas que invoca, a Santíssima e Indivisível Trindade, com a expressão das pessoas divinas, o nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta invocatio foi usada sistematicamente durante o episcopado de Dom Hugo, mantendo-se hegemónica até 1154. Segue-se a subscrição, ou seja, a cláusula que dá a conhecer o nome do autor do documento e a sua intitulação. E quanto a esta última, a intitulatio, é a fórmula onde se precisam os títulos e as qualidades, reais ou pretendidas, do autor do ato escrito, eventualmente acrescidos de uma indicação sobre a origem ou a natureza do poder exercido ou de uma fórmula de devoção ou de humildade. No caso do documento de 1116, Dom Hugo subscreve-se como Ecclesia Portugalensis Episcopus, antecedendo o título com a fórmula de humildade Gratia Dei, indicando assim o fundamento divino do seu cargo. Neste exemplo, Dom Hugo outorga e, por essa razão, subscreve sozinho a renúncia. Mas noutros casos, tal como o foral outorgado em 1123, o bispo aparece em conjunto com os clérigos da Sé. Outra cláusula típica dos instrumentos produzidos no episcopado de Dom Hugo é a saudação In Domino Deo Aeternam Salutem. Como se percebe através desta salutatio,
O autor da ação exprime ao destinatário a sua saudação ou os seus votos. Mas a fórmula mais marcante dos documentos de D. Hugo é sem dúvida a arenga. A arenga, preâmbulo, exórdio ou proémio é parte do texto pela qual este é genericamente justificado através de considerações jurídicas, religiosas, morais ou somente de conveniência, não se revelando nela as causas reais que levaram à elaboração do documento. A arenga assume assim o papel de benevolentia captatio, de objeto catequético ou pedagógico e até de veículo de propaganda de ideais políticos e religiosos. Ganhou a expressão literária e conteúdo conceptual, mas perdeu em frequência. Deixou de ser uma cláusula obrigatória, sendo usada apenas em determinada tipologia documental, geralmente de caráter mais solene, dependendo do autor material, mais ou menos erudito, e do formulário da chancelaria que o modelou. Os preâmbulos servem, assim, de barómetro da capacidade intelectual e cultural não só dos outorgantes e dos notários, que podem revelar a sua própria erudição ou simplesmente copiar os modelos existentes, como também do próprio scriptorium, verificando-se a quantidade e variedade de tipos de arenga. Existem vários tipos de arengas, mas as de D. Hugo são todas de memória, ou seja, versam sobre a importância da escrita como garante da perpetuidade dos atos jurídicos, em contraponto à frágil memória humana que, com o tempo, transforma o acordado em incerto e duvidoso. Estas arengas são verdadeiros elogios à escrita, feitos por uma sociedade que cada vez mais valoriza o impressível. Estes preâmbulos surgem pela primeira vez na carta de doação do Couto e Burgo do Porto de Dona Teresa ao Bispo D. Hugo, datada de 18 de abril de 1120. E versa: pela autoridade dos Santos Padres, somos advertidos que tudo aquilo que quisermos que seja firme e estável, por escrito, o encomendamos à memória dos presentes e dos futuros. A sanção é outra fórmula típica dos documentos da chancelaria de D. Hugo. O seu objetivo era o de tentar assegurar a execução, validade e perpetuidade do ato através da enumeração de sanções negativas traduzidas em ameaças de penas para os infratores ou de sanções positivas, constituídas em promessas de recompensa para os cumpridores. Nenhum dos documentos analisados possui este último tipo de sanção, sendo, pelo contrário, elevada a presença de instrumentos com penas temporais e espirituais para os transgressores. A pena temporal reduz-se no instrumento de 1116 ao pagamento de 500 soldos. Os infratores ou o infrator deveriam pagar ainda as custas decorrentes de um eventual processo judicial, ou seja, o iudicatum. Surgem ainda as penas canónicas de separação da Igreja e privação do corpo e sangue de Cristo. Aliminibus et Sancta Ecclesia seu corpore et sanguine Domini nostri Jesu Christi sit alienos. E as maldições eternas de ter parte com o diabo e com Judas traidor, et cum diabolo vel Iuda traditore sit particeps. Nos documentos de D. Hugo surgem igualmente as maldições eternas de condenação no juízo final, de anátema e da descida ao inferno. E apesar de não ser uma cláusula essencial, a datação aparece na esmagadora maioria dos documentos. Tal como no caso deste escambo, surge principalmente sob a forma de dia, mês, ano, através da tradicional contagem retrógrada ou regressiva romana das nonas, idos e calendas, mas pode conter outros elementos. E, de facto, foi durante o governo de D. Hugo que apareceram as datações mais completas, com referências ao ano do episcopado, à epacta e à indicção, que revelam o gosto deste bispo pelas formas de datação pontifícia. Em relação à corroboratio dos documentos,
verificou-se o uso corrente da róbora, através da qual os outorgantes confirmavam que a conscriptio estava conforme à axio. No exemplo da carta de renúncia de Iscambo de 1116, a róbora foi anunciada através da expressão ego ugo anc cartulam propris manibus roboro. Na sua cópia, João Pedro Ribeiro assinala a presença de uma cruz, bastante visível, entre as duas primeiras letras da palavra róboro. Este documento foi também validado através da enumeração de confirmantes, uma série deles, todos alinhados, segundo João Pedro Ribeiro, numa primeira coluna. Teve ainda a validação de testes fictícios, ou seja, de testemunhas figuradas que representariam a comunidade em geral. Temos o Martinus Testis, Gonçalves Testis e Petrus, elencadas numa segunda coluna, e também por testemunhas presenciais, como indica a expressão qui vidit, enumeradas numa terceira coluna. Fagildos Monacus qui vidit, Pelágios Monacus qui vidit, Rodéricos Monacus qui vidit. E este documento, e trata-se de um caso absolutamente excepcional, validou-se ainda através das assinaturas dos respectivos dictator, Fernandus Abas Fecit, e notator, Cisnandus Monacus Scripsit, ou seja, do autor formal e do autor material do documento, e ainda da subscrição do próprio outorgante, o bispo Dão Hugo, com a subscrição Hugo Portugalensis Episcopus, algumas das palavras abreviadas. Posteriormente, foi ainda acrescentada a subscrição do arcebispo de Braga, D. Paio Mendes, que está imediatamente por baixo, que eu não assinalei a vermelho, mas que está imediatamente por baixo, com estas colunas aqui todas bonitinhas. Mas para que este e outros documentos da chancelaria fossem produzidos, foi necessário criar um conjunto de escribas. De muitos destes homens, conhecemos apenas o nome e o título eclesiástico. Gostaríamos muito de lhes conhecer a grafia, mas, na verdade, o mais antigo original que se conserva data de março de 1143. Ou seja, e é este que está a ser projetado. Ou seja, é impossível analisar a evolução da escrita no Scriptorium Episcopal num período de cerca de 30 anos. Num exercício meramente teórico, poderemos suspeitar que, vindo Dom Hugo da Catedral Compostelana, onde era inclusivamente arcediago, tenha trazido a grafia aí utilizada. De facto, Compostela representava, desde o último quarto do século XI, um baluarte e posto avançado de correntes francesas encorajado por Cluny. Esta situação era fruto da influência de mestres, monges e artistas vindos de França, de onde era originário o próprio Dom Hugo. Como consequência, e ao contrário de outras instituições galegas, no Scriptorium Compostelano, a transição da letra visigótica para a carolina foi rápida e já estava completa nos inícios do século XII, período que coincide com a vinda de Dom Hugo, muito provavelmente acompanhado por clérigos que formariam a sua casa episcopal, entre eles os clérigos notários. Assim, não nos parece difícil de aceitar que no Porto se tenha começado logo a escrever em letra francesa, ainda que não se possa descartar a hipótese de ter sido em visigótica redonda ou de transição, tipos estes usados, entre outras instituições, em alguns mosteiros da Diocese do Porto. Mas, independentemente do tipo de escrita que usavam, sabemos que durante o episcopado de Dom Hugo trabalharam na chancelaria um conjunto de 8 escribas que, na sua maioria, acrescentaram ao seu nome um título eclesiástico, destacando-se os 2 presbíteros e os dois diões. Do seu labor não resta, como dissemos, nenhum original, mas tão somente um total de 19 cópias, das quais se salientam 11 doações.
A predominância deste tipo de documentos durante este episcopado não nos estranha, uma vez que D. Hugo acabara de restaurar a Sé, sendo natural que a mesma recebesse bens e privilégios tanto da parte dos monarcas como de particulares, cabendo ao Scriptorium da Sé redigir-los. E concluo. A análise da Chancelaria do Porto durante o episcopado de D. Hugo, que acabamos de apresentar, mostra que os documentos produzidos, apesar de não terem saído diretamente da mão do bispo, que sabemos com toda a segurança que sabia escrever, são fruto da sua cultura e formação intelectual. De facto, e como tivemos a oportunidade de estudar esta chancelaria até aos inícios do século XV, verificamos que os documentos deste período são muito diferentes dos que se seguiram, uma vez que muitos deles incluem fórmulas eruditas que depois, raramente ou nunca mais, seriam utilizadas, nomeadamente a invocação trinitária, a saudação, a arenga e a datação, neste caso através de elementos usados na chancelaria pontifícia, como a epacta e a indicção. Ou seja, os formulários dos documentos de D. Hugo são únicos e são o reflexo do bispo que fez nascer a chancelaria da Sé do Porto. Obrigada.